Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Terapia. Aqui é uma conversa, mas pode ser terapia. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em um recorte muito presente nas conversas sobre saúde mental, os diagnósticos. Como eles influenciam nas nossas relações, o jeito que lidamos com as emoções e até a forma como nos enxergamos no mundo. É sobre rótulos, vivências reais e o impacto disso tudo na vida prática, nas dores, nos vínculos e nos caminhos de cuidado. Eu sou Clara Braz, terapeuta, e ajudo líderes e empresárias a conquistarem clareza mental e alta performance. E eu sou Cíntia Braz, trabalho com neurociência aplicada ao comportamento financeiro, porque nossas emoções também influenciam como lidamos com o dinheiro. Para essa conversa, temos duas convidadas com olhares complementares e muita vivência no cuidado com o emocional, os traumas e os relacionamentos. Com a gente hoje, Luciana Guerra, psicoterapeuta com um olhar sensível e sistêmico sobre os relacionamentos. Ela tem uma escuta que acolhe, provoca e ajuda muita gente a quebrar ciclos repetitivos nos vínculos amorosos e nas emoções do dia a dia. E temos também Márcia de Almeida, terapeuta com uma bagagem sólida em saúde emocional, trauma, neurodivergência e psicossomática. Ela tem um jeito direto, profundo e ao mesmo tempo acolhedor de ajudar as pessoas a se entenderem de dentro para fora. Duas mulheres incríveis que somam saberes e vivências para essa conversa que a gente garante que vai mexer com você. Estamos extremamente felizes. Posso Sim, dizer que isso é uma verdade para as duas, né? claro. Receber essas duas maravilhosas, terapeutas incríveis, que a gente já falou tanto delas, né, na Sim. apresentação. Mas, de qualquer forma, existe um vínculo importante entre a gente, uma irmandade, Uhum. um vínculo de confiança. Então, era impossível a gente fazer esse projeto sem vocês duas estarem aqui. Fora que são profissionais incríveis, maravilhosas. Estamos extremamente felizes e orgulhosos de terem vocês aqui conosco. E assim, admiração como profissionais e como amigas, como parceiras. Quando a gente tem alguma dúvida, já sabe a quem recorrer sempre Corro, e que estamos ligeiro. sempre juntas, né? É um prazer receber vocês aqui. E esse papo, a gente estava inclusive falando antes de começar a gravar. A gente sempre tem esses papos, né? Sim, Interessantes, de trocar ideias. E quando a gente se encontra, é risada, é brincadeira e também a gente fala um monte de coisa, troca muitas ideias. Então, nós duas pensamos, elas duas têm que estar com a gente, porque com certeza vai trazer. A gente vai dividir esse papo. Olha que privilégio. Vamos dividir esse papo massa hoje com vocês. É, o papo que ficava por trás das câmeras agora veio, né, para cá. Então, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, conversar, que é dar risada, tornar as coisas mais leves. E profundas Então, também, né? claro. E antes da gente começar, vamos abrir para elas falarem também, né? Para vocês se apresentarem, para vocês falarem, enfim, com vocês agora. quem começa? Para o ímpar. Eu quero aproveitar também e agradecer o convite especial. É o que vocês falaram, né? A amizade aqui perpassa a carreira profissional, mas é um prazer enorme. O convite, quando a gente recebeu, né, Lu, foi Foi. maravilhoso e surpreso, né? Esse novo projeto de vocês. Mas muito obrigada e espero dar o meu melhor aqui de contribuição para o podcast Pode Ser Terapia. Também estou muito feliz, né, com o convite de vocês, porque os laços que nos unem, né, são laços fortes. E apesar, às vezes, da distância, da gente não poder, né, estar sempre juntas, mas a gente está sempre em contato. Também fiquei muito feliz a assistir, viu, os outros episódios, bem É, bacana. E eu sei também que o nosso episódio vai ser muito bacana, né? vai. Muito obrigada de verdade, assim, pelo convite. Eu tô, assim, lisonjeada. Ai, que Ih! lindas! Então, vamos começar agora com o nosso primeiro tópico para falar um pouquinho, né, sobre quando o diagnóstico psicológico, enfim, ajuda ou quando ele, né, aprisiona. E hoje a gente sabe, a gente vê muito se falar sobre neurodivergência. Acho que teve um boom aí, né, nas redes sociais. Muitas pessoas falam sobre isso. Tem pessoas que falam de uma forma interessante, que trazem muitas informações boas, mas também tem muita informação equivocada, né? E às vezes a gente fica confuso, porque hoje em dia, inclusive, tá uma moda, né, um boom de acho que o povo fala o hype de ter TDAH, né? E aí a gente quer trazer um pouco desse conceito, desse conhecimento dos transtornos da neurodivergência,
trazendo uma base maior, né, para que não fique algo muito solto e trazer esse conhecimento científico de estudos. Então, por isso que a gente trouxe pessoas que conhecem sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu quero trazer uma informação importante. Vocês sabem que eu sempre trago uma informação, né? Então, segundo a American Psychological Association 2023, a neurodivergência não é um transtorno em si, mas um funcionamento cerebral que difere do padrão majoritário. E isso influencia desde a regulação emocional até a linguagem do afeto. Então, assim, não é só um transtorno, uma besteira, ou como às vezes falam, é mania, essa pessoa é estranha, né? Quando a gente ouve, né, algumas pessoas falando. Então, tá além, é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, sabemos também que os diagnósticos como TEA, como TDAH, como alta habilidade e superdotação podem apoiar para o autoconhecimento, né? Para que as pessoas se conheçam melhor, entendam melhor sobre os seus comportamentos, sobre a sua história. Então, agora, eu já vou começar com uma pergunta. Já vou começar agora a nossa conversa aqui. E eu quero perguntar para Marcinha, como você explicaria de forma simples o que é neurodivergência e quais são os tipos mais comuns no consultório hoje? Ok. De uma forma simples, eu gosto muito de usar exemplos ilustrativos, digamos assim, que aí fica mais fácil do entendimento. Imagina que você tem um sistema operacional. Imagina que seu cérebro tem um sistema operacional Windows, da Microsoft. E eu tenho um Mac, da Apple. Ambos vão ter ali seus pacotes, né? Office, onde vai rodar ali Word, Excel, PowerPoint, programas, né? Enfim. São sistemas operacionais diferentes, né? Eles vão atuar ali de forma diferente, mas cada um na sua especificidade vai trazer ali o que você busca naquele momento ali. Vai fazer uma leitura, vai fazer uma planilha, né? Então, imagina que você é um neurotípico e que tem esse funcionamento do Windows, que o Windows ele costuma ser mais flexível do que a Apple, né? Sim. Do que os produtos da... A Apple, por exemplo, é mais seguro, né? O Mac é mais seguro. Ele vai funcionar só em produtos, em aparelhos da própria, do próprio fabricante, né? Uhum. Como iPod, MacBook. Já o Windows não. Você pode utilizar. Vou até fazer propaganda aqui, né? Das marcas, mas você vai utilizar em outros aparelhos, como Dell, Lenovo, enfim. Então, imagina um neurotípico pensando de uma forma muito típica, aonde ele vai ali fazer, pensar, agir, sentir de uma forma muito geral. Já o neurodivergente, ele vai sentir de uma forma. Então, provavelmente, o sentir de um neurotípico vai ser diferente de um neurodivergente. Sim. Ele tem um problema ali, ele tem um defeito? Não. Ele só está funcionando de uma forma diferente. Então, a neurodivergência é isso. O próprio nome fala, né? Neuro. Então, a neurologia dessa pessoa funciona pouco diferente desse neurotípico, ou às vezes até muito diferente. Sim. E respondendo sua segunda pergunta, atualmente, eu, por exemplo, tenho recebido muitos com TDAH, que são os mais comuns, né? A ser apresentado TDAH, autismo, ou altas habilidades de superdotação. Tem outros tipos de neurodivergências, né? Como dislexia, por exemplo. Enfim, tem muitas outras. Mas essas três são as mais comuns de ser vista, ser falada Uhum. também, né? Hoje a gente também está tendo mais informações e está trazendo também esse boom depois daquele
comediante Whindersson, Sim, sim. depois dele ter recebido o diagnóstico de Superdotação. superdotação, né? Então, muitas pessoas também tiveram ali desconfianças, fichas caindo, e aí buscaram também, inclusive, até pacientes que eu atendo, veio também aquela possibilidade, né? Então, eu sempre digo, vai, busque uma Avaliação. a avaliação, a neuroavaliação, que é importante, Uhum. para dali a pessoa poder ter um acompanhamento diferenciado, mais específico para o que ela busca, o que ela tem. Sim. E assim, você falou sobre essa questão esse exemplo que você deu do MacBook, sei lá, e o Windows, a Apple e o Windows, eu achei muito interessante porque a gente trazer também esse olhar mais lúdico, para mim, pelo menos, funciona muito, para que eu possa entender como é esse funcionamento, como é essa divergência, como é que é o funcionamento, né, da mente dessa pessoa, quais são essas diferenças. Então, eu achei bem interessante isso. E eu acho interessante também o fato que você falou de Whindersson, porque ele é um influenciador e é muito válido que alguém que está lá no holofote fale também sobre Uhum, isso, porque ele poderia esconder, como eu acredito que existem também outros influenciadores ou pessoas que estão nesse meio e que não falam sobre. Então, existe muito nas redes sociais essa coisa da comparação. Então, é aquela coisa de eu estar enxergando que existe alguém que é diferente, como eu sou diferente, né? Então, a uhum. gente começa a se enxergar também no outro. Então, eu acho muito interessante isso também. E trazendo uma outra reflexão, dentro disso que vocês estão conversando, em relação às pessoas se autodiagnosticarem. Marcinha já pontuou, né, a importância de você realmente ter um diagnóstico, de você procurar um profissional especializado, porque assim, o que é que acontece? Muitas vezes, a pessoa se vale de um diagnóstico para justificar um comportamento. Ah, mas eu sou TDAH. Eu sou TDAH, mas não sabe se é realmente TDAH. E assim, sou TDAH, beleza, mas o que vou fazer em relação a isso? Sim. Porque a pessoa pode sentar, se amarrar na cadeira do TDAH e dizer, "Eu não posso fazer mais nada agora, sou TDAH, né? Não me chamem para nada, não me exijam, sei lá." Sim. Mas o quão é importante, como a Marcinha pontuou, da gente buscar o tratamento adequado, da gente buscar os profissionais adequados, né? Buscar profissionais especializados em neurodivergência, para trazer essa leitura diferenciada. Porque, por exemplo, eu posso ter ali o Mac, eu não vou ter o Word, por exemplo, né, da Microsoft, mas eu posso adaptar para um outro que tem na Mac lá, não sei qual é o nome, né, do editor de texto. Mas vai ter um editor de texto também específico dentro da Mac, né? E às vezes as pessoas usam isso para, em vez de usar positivamente, Sim. usam para se autorrotular e para escapar, né? Uhum. Então, dentro disso, o que que Massinha pode contribuir para a gente? Em que momento o diagnóstico deixa de ser libertador e passa também, porque tem esse outro lado. Recebi o diagnóstico, pronto, tô travada, é como se eu não pudesse fazer mais nada, né? Então, em que momento o diagnóstico deixa de ser libertador e passa mesmo a limitar a pessoa? Bom, tirando por mim, por exemplo, né? Eu tenho um TEA, então quando veio essa desconfiança de ter ou não ter, eu busquei a neuropsicóloga também, fui no psiquiatra, busquei neuropsicólogo e aí fiz avaliação. Quando veio o diagnóstico, fichas caíram, muita coisa fez sentido para mim. E ali naquele momento eu entendi e passei a me respeitar mais. Passei a entender que eu vou funcionar de uma forma, tá? Então, é libertador, porque você passa a dar um nome àquilo que antes você não sabia por quê, mas eu fui sendo uma sobrevivente, né? Então, hoje eu consigo dar nome, eu consigo entender, mas eu não sei se eu viesse de uma outra geração, eu teria essa mesma percepção de hoje, que eu tenho hoje, na minha idade, né? Então, a, o que eu peguei ali de dificuldade, eu enfrentei e fui
né, vivenciando, experienciando, e ali eu fui me desenvolvendo. Talvez se eu tivesse sabido disso desde sempre, isso pudesse, de alguma forma, me paralisar, me fazer achar assim, não. Que esse é o grande problema que muitas vezes a pessoa encontra, né? Ela acaba se rotulando como a neurodivergência, dividindo até sua própria identidade. Ela não consegue mais diferenciar o Sim. que é, por exemplo, o TDAH e o que é ela, a personalidade dela. Então, isso aí é uma limitação. Quando a pessoa pega aquele diagnóstico e faz como, por exemplo, uma muleta. É como você falou no início, né? Eu sou assim por causa do TDAH. Eu sou assim porque eu sou autista. Não, é o que eu sempre costumo dizer. Justifica? Justifica. Tudo é justificável. Mas eu vou aceitar ou não a sua Sim. justificativa. É aceitável? Não. Então, vamos buscar, porque hoje a gente sabe também que tem tratamento, né? De alimento, né? Da parte alimentar até tratamento psicoterapêutico, atividade física. Então, a gente tem um leque hoje de opções para lidar com a neurodivergência. Não é simplesmente tomar aquilo ali como um crachá ali e dizer assim, não, eu sou isso aqui, pronto, e não saio disso aqui. Até porque isso vai interferir no relacionamento, Uhum. seja um relacionamento interpessoal e até intrapessoal também. Sim. Então, a minha experiência, por exemplo, eu consigo compreender em que momento o autismo está ali me dificultando em algo, mas eu não simplesmente paraliso e fico assim, tipo, não, é porque. Não, vamos lá. Por que está acontecendo isso? Deixa eu descobrir aqui o que é que eu posso fazer para melhorar. Então, talvez isso também tenha muito a ver com o ambiente que essa pessoa está inserido. Sim. Então, no meu caso, falando de uma psicoterapeuta, fazendo uma especialização nessa área, e de repente paralisar no diagnóstico não dá, né? Não cabe, não faz sentido. Mas para uma pessoa que, digamos, seja mais leiga, cabe aí sim a psicoterapia, suporte, inclusive o próprio sistema, né, de saúde nosso tem subsídios para lidar com a neurodivergência. Então, ela limita quando a pessoa ela realmente encarna aquilo ali como um personagem e não sai do lugar. E assim, você falou aí, eu me lembrei do meu caso, né? Que recentemente, na verdade, eu fui buscar, né, avaliação com neuropsicóloga e tal. E aí, recentemente, eu tive o diagnóstico do TDAH. Na verdade, eu suspeitava, né? Mas aquela coisa, eu me identificava com algumas coisas, mas não me identificava com tudo. Então eu ficava, será que eu tenho mesmo? Mas espera aí. E sempre fazendo terapia e tudo mais. E é muito importante essa questão do ambiente que você falou. Porque para mim, por exemplo, desde criança, meus pais percebiam que eu tinha algumas dificuldades, né? Algumas questões já apresentadas desde criança. E aí minha mãe procurou muito safa, ela procurou logo ajuda terapêutica e eu comecei a fazer terapia, então, desde criança. E isso foi extremamente importante para mim. O diagnóstico do TDAH veio tardio, porque é muito recente, foi esse ano. Mas, assim, o fato de já ter começado a fazer terapia já foi extremamente importante. Até mesmo em uma época que não se falava muito sobre, Uhum. existia muito preconceito. Ainda existe hoje, mas hoje está muito melhor. E eu acho que, graças a Deus, que está tendo esse boom, é para melhorar, é para que a gente olhe mais, para que a gente possa ajudar, né, mais ainda a evolução das pessoas e da sociedade, enfim. Então, assim, foi muito importante para mim ter passado por tantas linhas terapêuticas, por ter aprendido sobre isso, para depois também me tornar terapeuta. E hoje eu consigo lidar melhor com o diagnóstico. Eu não vou mentir que logo que veio, eu
tomei aquele baquezinho. Mas a gente, né, já conversava sobre isso e já tinha essa suspeita do TDAH. E você foi uma das pessoas que me incentivou, não, vá, busque. Eu te agradeço demais por isso, porque fez muita diferença na minha vida. Hoje eu consigo me entender melhor, é o que você falou, eu consigo respeitar mais os meus limites. Eu Uhum. consigo entender qual é a característica que é de Cíntia e qual é a característica que é do transtorno, para que eu também possa me respeitar. Ainda estou engateando nisso, mas eu acho que toda a trajetória, né, que eu passei, tudo o que aconteceu foi extremamente importante. O ambiente, você disse aí algo que foi crucial no meu caso, foi Uhum. extremamente importante. E E dá, antes de você falar, eu queria trazer um ponto interessante, é que a gente vai introduzir agora a questão de relacionamentos, né, com o Lu, mas antes disso, o quanto é importante também a gente, os familiares, terem contato também com essa questão de diagnóstico, porque isso também faz muita diferença. sim. Porque às vezes a pessoa tem um comportamento neurodivergente e a gente quer, a família quer encaixar aquela pessoa como neurotípica, né? Ou E seja, aqui como a... também você falando também como família, né? A Exatamente! família de uma neurodivergente. Então, assim, isso é extremamente valioso, porque a gente começa a entender melhor e a gente começa também a se relacionar melhor com a pessoa. Uhum. Não querer encaixar ela num quadrado, né, que não cabe, porque ela tem as questões vindas da neurodivergência, que ela está trabalhando, obviamente, que vai trabalhar cada vez mais, mas eu acredito que isso ajuda muito a todos no entorno. Na Sim. verdade, ajuda muito. Demais, demais. Inclusive, quando eu recebi o relatório, peguei o relatório e saí já entregando para cada um. Dê uma lida aí, para você Me ajudem! me ajude. Ó, o relatório desse tamanho. Eu falei, dê uma lidinha aí para poder me conhecer um pouquinho mais e a gente ir conversando, interagindo mais. Não acho que todo mundo deve fazer isso, porque cada um tem que fazer o que seja confortável para si. Para mim, foi extremamente importante e fazer algo junto com a minha família, que sempre me deu apoio. Então, para mim, foi muito importante isso, fazer com que eles tivessem acesso para me entender também um pouco mais, e entender um pouco das minhas dores, digamos assim, né? A minha tomou um susto, né? E eu venho de uma geração onde pouco se falava sobre autismo, TDAH, nem pensar. Então achava que era minha natureza. Ah, era Que sua natureza. menina! Que menina! Sua natureza, meu temperamento, quando na verdade não era Não era bem assim, mais do que né? isso, né? Então, isso para mim também foi libertador. Realmente é libertador isso. Para quem recebe diagnóstico, eu vejo lá as pessoas que eu indico, vai fazer, aí quando volta com o resultado, assim, a pessoa muda completamente. Tem mais consciência, outra Mais consciência. percepção. E dentro da terapia, obviamente que eu vou ali direcionar ela de uma forma melhor, né, para a neurodivergência que ela tenha, para não ficar com a muleta. Sim, Uhum, sim, exatamente, que também é importante. É. exatamente. E antes da gente juntar, né, os dois temas, Sim. neurodivergência e relacionamentos, porque nós somos isso, a gente junta Somos tudo, neurodivergentes É, nas a gente informações. junta tudo. Agora a gente vai começar o nosso papo com nossa querida, maravilhosa Luciana, falando de relacionamentos. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre relacionamentos. Agora a gente entra em um tópico para entender um pouquinho, né, sobre relacionamentos saudáveis hoje em dia. E relacionamentos, quando eu falo relacionamentos, eu acho que engloba isso que a gente estava falando de família. Então a gente já entrou um pouquinho nesse assunto de Sim. relacionamento, quando a gente fala de família, quando a gente fala de amizade, por exemplo. Para mim foi extremamente importante também a nossa amizade, né? Até essa questão de tipo, poxa, eu tenho uma amiga também que é terapeuta e que também é neurodivergente. Aí eu não me sinto também tão estranha, no sentido de, pô, tem alguém que me entende também um pouco. Nós não temos o mesmo diagnóstico, mas a gente consegue entender algumas coisas. Então, para esses relacionamentos também, né, além dos amorosos, são extremamente importantes o fato da autoaceitação também, porque se eu não aceitasse isso, ia ser um problema e eu ia querer esconder embaixo do tapete e não ia querer conversar com ninguém sobre isso, né? Então, por isso também a importância, como a Marcinha falou, da psicoterapia, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico e tudo mais, ter esse acompanhamento para aprender a lidar com isso, né? Uhum. Sim. Então, antes da gente falar sobre os relacionamentos com neurodivergentes, vamos entender um pouquinho o que é que sustenta uma relação saudável nos dias de hoje, né? Porque o modelo tradicional,
que era, né, antigamente, muitas vezes não dá conta da complexidade de uma vida emocional, né, adulta. E quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes a gente pensa no felizes para sempre, né? Relacionamentos Tipo, amorosos, né? isso, um detalhe, relacionamentos amorosos. A gente pensa muito na questão do felizes para sempre. Mas hoje em dia existem novas formas de se relacionarem, das pessoas se relacionarem. Então, eu trouxe aqui uma informação antes de fazer a perguntadeira aqui, fazer a pergunta para a Lu. Tem informação interessante, uma pesquisa que a gente fez, que fala que os relacionamentos amorosos vêm passando por mudanças, né, grandes transformações nas últimas décadas. E que o que era esperado há 30 anos atrás, de casar, ter filho, morar junto, vem passando por um espaço dando espaço para outras formas de se relacionar, Sim, que é a questão de relacionamentos não monogâmicos, vínculos à distância, ou até relacionamentos que priorizam autonomias emocionais, né? Então, existem novos modelos de relação. Então, a partir disso, eu quero te perguntar, Lu, o que você considera como pilares de um relacionamento amoroso saudável nos tempos atuais? tá. Primeiro dizer que relacionamento, a gente não tem uma receita de bolo, né? Não vai ser algo que vai servir para todos, não vai ser para todos da mesma forma, mas tem coisas que são importantes, eu acredito que para qualquer e todo relacionamento, e a gente pode extrapolar até relacionamento amoroso, para além de um relacionamento amoroso, né? Nesse caso aqui, a gente vai focar no relacionamento amoroso. Mas tem coisas que são muito importantes para qualquer relacionamento. Por exemplo, né, um lugar, um espaço que você possa ser você mesmo. Não é aquela questão de Gabriela, né? Eu sou sempre assim, eu nasci assim, né? Vou morrer assim. Não é bem isso. Mas é um espaço que você possa se colocar sem se sentir julgado, né? Que você possa ser você mesmo, que a outra pessoa também possa ser ela mesma sem precisar se encaixar em certos padrões, entende? Aquela coisa da caixinha, de você colocar a pessoa ali e a pessoa ter que ficar naquele lugar apertado, né? É o extrapolar, é a pessoa dizer, não, aqui com Cíntia, com Clara, com Marcinha, eu posso ser Luciana. Sim. Claro que vocês podem me apontar certas coisas que eu, né, vou tentar de alguma forma melhorar. Mas você poder ser você, você poder se vulnerabilizar, falar o que você sente, o que você pensa é muito bom, né? E aí também outra coisa que eu considero muito importante é a comunicação. Gente, é muito falado sobre isso, né? É Da questão babado. é Parece um babado. clichê, mas não é. É. Porque comunicar, gente, não é só jogar palavras ao vento. Essa é a primeira coisa. Não é só isso. Comunicar, eu tenho que saber me comunicar. Por exemplo, né? Eu também gosto muito de exemplos, né? Para poder ficar claro. Bora trazer para o lúdico. É, Traz para o lúdico que se eu funciona. chegar aqui para vocês e disser assim, vamos supor, gente, a água tá natural, eu gostaria de água gelada. Tá, a Luciana gosta de água gelada, vamos tentar trocar aqui. Agora eu também posso dizer assim, poxa, essa água aqui natural. Vocês tendem a não me ouvir, vocês tendem a tentar se defender daquilo, porque é uma Sim, agressão, Uhum. sim. entende? Então, assim, de que forma eu posso comunicar? Você tem que buscar a melhor forma de você se comunicar. Outra coisa que eu acho importante também, né, nessa questão da comunicação. Gente, aconteceu o fato, certo? Não é porque aconteceu aquele fato que a pessoa teve a intenção de fazer aquilo. Sim. Quando a gente está muito chateado, ou às vezes até nem tá chateado, a gente tende a fazer como? Cíntia, porque você fez, não é o que Cíntia fez, é a forma que eu recebi aquilo. Uhum. Que às vezes aconteceu, mas não foi com como é que diz? Intenção. A intenção de fazer daquela forma. Então eu tenho que contar o fato e dizer como eu me senti diante daquele fato. É muito mais fácil, porque você não está atacando a pessoa. Entende? E a partir dali a pessoa consegue sim fazer as mudanças necessárias. Então, gente, comunicar é muito importante, né? E a gente tem que saber que a comunicação ela precisa ser uma comunicação não violenta. Perfeito. E outro ponto que eu acho importantíssimo é ter sua individualidade. Antes de você se relacionar com seu marido, antes de você se relacionar com seu namorado e por aí vai,
você já existia como pessoa, você já tinha outros relacionamentos. Então, assim, eu tô no relacionamento, o que é que eu preciso fazer para manter os outros relacionamentos que eu também tenho? Será que eu só agora vou viver para essa relação, e esquecer de todas as outras? Até porque a pessoa não é só a relação amorosa, né? Ali é um fragmento Exatamente. do que é, né? Do que você é. Exatamente. E, Cíntia, também, o que que acontece, né? Tem muita gente que se fecha naquele relacionamento amoroso ali, e eu considero que você ter outras relações, seja familiares, de amizade, acaba oxigenando a relação amorosa, Gostou do Eu oxigênio. também gostei. né? Arrasou. Vou usar esse termo, oxigenando. Mas né? A gente acaba oxigenando É. porque quanto mais você vive ali, só você e aquela pessoa, mais desafios vocês vão ter, mais Porque problemas. são pessoas diferentes, criações diferentes, mentalidade diferente. Isso é muito real. Exatamente. Então, assim, outra coisa também, né? Claro que depende do acordo de cada relação, né? Mas, por exemplo, você tem o seu celular. O seu parceiro, ele pode pegar o seu celular, se for o acordo da relação, mas, gente, eu vou pegar o celular para vasculhar a vida de Clara, eu vou pegar o celular para vasculhar. Assunto polêmico, hein? Eita, ó a sirene aí, polêmica. Eu vou vasculhar a vida de Cíntia, de Marcinha, é meio complicado, né? Porque você acaba invadindo um espaço. A pessoa tem que ter a individualidade dela, entende? E eu sempre digo, gente, em terapia, se algo estiver acontecendo, vai chegar até você, você nem Sim. precisa vasculhar o celular. Às vezes até Cai a no pessoa lhe colo. dá e chega a mensagem ali, você diz, Na hora. ó, a mensagem que a pessoa recebeu. Então, assim, é isso, né? Você respeitar a sua própria individualidade e também a individualidade da outra pessoa, né? Eu sempre Exato. trago isso. O tanto que esses pontos todos que você falou são tão importantes. A comunicação, você tem que ter uma comunicação clara. Você tem que aprender a se comunicar. Infelizmente, a gente não sabe se comunicar. É isso. E as relações mais próximas, no relacionamento amoroso, então você tem um marido, você tem um namorado, você tem um namorado, é uma relação muito próxima, muito íntima. Então, às vezes, você deixa cair um pouquinho as máscaras, principalmente se já tem um tempinho de relacionamento. Sim, E aí você não presta atenção em como você está falando. E aí você vai, né? Em vez de dizer, poxa, eu me sinto triste quando você não tira o lixo. Quando você não tira o lixo, eu me sinto esquecida, eu me sinto frustrada, que é a técnica da comunicação não violenta, né? A pessoa fala o quê? isso. Você nunca tira o lixo. Aí a pessoa fica, porra, e no dia que eu tirei? Ontem eu tirei, e aí? Aí começa o cacete, por quê? Porque eu crio um muro, Sim, quem recebe cria outro muro, e aí começam as brigas, né? Para além disso, ainda tem a questão da criança interior, né? Que aí fica, às vezes, duas crianças brigando, ninguém vai pro adulto. Fica as duas pessoas na carência, e aí medindo forças, né? quem dá mais você não me deu atenção, e aí começam as carências, né? De você também se perceber emocionalmente, de você se perceber enquanto pessoa. Quais são as suas carências? O que que você precisa? Até dizer, poxa, hoje eu tô precisando de um denguinho, eu tô carente. Não, você não me dá atenção, você não quer nem aí pra mim, você não tá nem aí pra mim. Então você muda completamente de você virar. Eu falo isso pra minha hora direto. Ó, hoje eu tô precisando. Senta aqui um pouquinho, só deixa eu deitar só no seu colo, porque a criança tá carente hoje. Sim, Aí ele senta, eu me deito, pronto, acabou o problema. Ele me abraça, ele fica ali um pouquinho comigo, fez a minha contenção que eu precisava e pronto. Mas a gente não vai pra assim. eu A gente vai na adorei. briga, né? Eu adorei você trazer esses dois pontos. Quero até comentar sobre eles. Primeiro, gente, a pessoa é seu parceiro, sua parceira. Vocês não estão em guerra, não é Sim. Rússia e Não é Ucrânia. Bavi, né? Tem que ser uma barriga ou vitória. Isso. Então, Mais assim, um tema polêmico. é bem massinha, né? Mas é isso, a gente está do mesmo lado e não em lados opostos, né? Esse é um ponto que eu queria trazer. E teve outra coisa que você falou, que agora até eu esqueci. Você falou da questão da criança. Sim, duas crianças. Não. E a outra Solicitar, né? gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que querem que a pessoa adivinhe. Ah, mas é óbvio Ah, para quem? Não. meu Deus! Ou seja, você se coloca no lugar da criança, que a criança é o quê? A mamãe tem que adivinhar o que a criança quer. Chora, aí você vai lá e tem que adivinhar o que a criança quer. Diga o que você quer, eu gosto que você faça assim. Pra mim, você tá aqui sentado e eu deitar no seu colo é importante. Não, ele tem que saber, porque eu estou querendo. Tem que adivinhar. Ou então não, Gente, eu não. cheguei, sentei no sofá, do lado dele, fiquei aqui perto, ele não fez nada. Como que ele não sabe que eu queria que ele me abraçasse, né?
Então, a Precisamos pessoa não ter tem bola consciência de disso. cristal ainda. Pela Não, Senhor da glória, Precisamos melhorar né? a Vamos comunicação. melhorar. E eu digo além, precisamos melhorar a comunicação além de relacionamentos amorosos. A gente está falando aqui agora de relacionamento amoroso, sim, sim. mas para tudo, né? Uhum. Pra Para tudo. relação familiar, para Como, relação de como eu me amizade. sinto. É muito importante a gente dizer, mostrar vulnerabilidade, dizer como se sente e como se sente em relação àquele fato, não um julgamento, né? Você nunca faz isso pra mim. É barril. É aquela coisa, É quando você barril. faz isso, eu me sinto assim, eu me sinto desassistida, eu sinto que você não teve tanta atenção, né? Independente do Sim, tipo da e dá a relação. oportunidade até do outro também falar Como se como se sente sente, como foi para ele, para ela, né? Que às vezes é totalmente do diferente. que você tá pensando. E Exatamente. apenas uma conversa clara Já mata o resolve. assunto, né? É. Normalmente, quando a gente faz, eu faço muito atendimento de casal. Normalmente, quando a gente faz atendimento de casal, é exatamente assim. É, Quando você consegue, você também faz, né, Lu? sim, Aí, faço. quando você consegue pegar ali, a pessoa dizer o que está sentindo, mas de uma forma não violenta, o outro dizer o que não está sentindo de uma forma violenta, a tendência Uhum. é a comunicação melhorar. Quando os muros se abaixam, né? A coisa se Flui, resolve, flui. É, flui muito melhor. Que maravilhoso. Já adorei essa conversa aqui de relacionamento, porque é muito real, né? A nossa prática, sim. né? A prática de atendimento o tempo inteiro é sempre isso aí. Um estudo publicado pela Harvard Study of Adult Desenvolvimento, eu falo em português. Um dos mais longos do mundo em bem-estar mostrou que o fator mais determinante para a felicidade e a saúde ao longo da vida são os relacionamentos de qualidade. Interessante, como é importante para a nossa saúde mental. Sim. Muitas vezes o pilar ali, a base da psicoterapia é justamente o problema de não conseguir se relacionar E bem, um né? detalhe, não é a quantidade, é a qualidade, Isso, né? exatamente. Porque, tipo, eu posso ter vários amigos. Sou uma pessoa muito bem relacionada, tenho vários amigos. Mas aí, quando você precisa, Será que você pode contar tem realmente? mesmo esse tanto, né? E aí, o estudo diz justamente isso. Eles concluíram que não é a quantidade de relacionamentos, mas a qualidade dessas conexões. E aí, por outro lado, a American Psychological Association trouxe para a gente que ansiedade, idealização romântica, comunicação violenta, que foi o que a gente acabou de conversar, são 3 fatores que comprometem os vínculos afetivos duradouros, né? Ou seja, amar continua sendo vital, mesmo com todas as alterações, essas Sim. mudanças, né? Continua sendo vital. Só que a gente precisa aprender realmente a se relacionar de uma forma honesta, de uma forma correta, de uma forma cada vez mais consciente e emocionalmente E segura. clara, né? Uhum. E clara. Então, Lu, dentro desse contexto, o que tem mudado? O que tem mudado na forma como as pessoas se relacionam? As expectativas e os limites estão mais claros ou mais confusos? Eu espero lembrar da segunda pergunta daqui Eu a falo pouco, depois de novo, porque a mas gente vamos combinou e eu lá, né? esqueci. Não tem problema, a culpa é minha. Não tem Eu problema. falo de novo daqui a pouco. Mas assim, o que tem mudado, né? Antigamente, a gente não tinha o advento das redes sociais. Os encontros, eles eram presenciais, era, né, aquela coisa olho no olho, alguém apresentava, você É. estava em algum lugar e conhecia a pessoa e tal. Hoje em dia não, hoje em dia os encontros, na maioria das vezes, acontece primeiro de forma virtual e depois, a depender, pode ir para a forma presencial, né? E aí é muito bom por um lado, mas por outro lado, parece que você tem um cardápio ali, né, de pessoas que você vai passando. Ah, esse daqui assim não quero, essa daqui assim eu não quero. E aí você vai passando, dá o match ali, né? Se acontecer, e aí você desenvolve um diálogo. Mas o fato é que mudou muito do que era para o que é hoje, né? O advento das redes sociais trouxe essa possibilidade de talvez até você conhecer mais pessoas, mas também parece que as pessoas são descartáveis muitas vezes, né? Bauman, ele falava, era um sociólogo, que ele trazia os amores líquidos, né? Aquela coisa que não tinha profundidade, aquela coisa que não tinha, que não tem tanta conexão. Para a gente se relacionar, a gente precisa de profundidade. A gente precisa entender que o outro é diferente da gente. Por mais que tenha muitas coisas parecidas, ainda assim o outro tem uma história de vida diferente da nossa, né? E que essa pessoa muitas vezes pode errar,
não com o intuito de errar, mas que porque ela vai errar, porque ela é uma pessoa diferente, assim como nós também vamos errar, né? Com essas pessoas. Então, assim, hoje as coisas estão muito superficiais. Se Clara fez algo que eu não gosto, ela não serve mais para ser minha amiga. Eu não sento com Clara, eu não converso com Clara. É tipo assim, quebrou, joga fora. Eu não tento consertar aquilo. Então, essa é uma mudança muito grande e que traz as pessoas para um lugar muito de solidão. Tem gente que fica, eu estava lendo um estudo de pessoas que ficam muito tempo ali na internet, que não chega nem a ter um encontro. Fica ali, fica É ali. verdade. E os padrões estão cada vez mais altos, gente. Claro, a gente tem que escolher com quem a gente vai se relacionar. Nós não vamos nos relacionar com qualquer pessoa, isso é fato. Mas às vezes a gente fica num pedestal tão grande que a gente fica inacessível. Aí fica naquela solidão, eu não, eu quero alguém, né? Uhum. Eu quero encontrar alguém bacana, mas assim, ninguém consegue atender a todos esses, né, requisitos que a pessoa colocou. Você quer falar? Pode falar. Não, mas pode falar também. É um detalhe que me chamou a atenção aqui na sua fala. Nós somos seres relacionáveis, né? A gente evolui socializando, se relacionando. Sim, E aí é interessante que muitas pessoas acabaram também ficando mais reclusas, evitando os relacionamentos. Uhum. E aí o que que acontece? Isso acaba provocando, assim, nessa pessoa, um alto padrão de seletividade. E aí, quando não cabe dentro do parâmetro dela, ela vai ficando só, ela vai ficando só. E não é que ela se incomode com a solitude, não. Ela até gosta. Eu vejo muitos casos assim, mulheres Eu que também. se separaram e que hoje elas vivem tranquilamente, assim, elas sentem realmente assim, estarem bem dessa forma. Mas aí é que vem, né, essa questão da exigência, né, sim. pela, Perfeição pela não perfeição. existe. Não existe. Esse é o grande problema. Carpinejar, que é um psicólogo que eu Acompanho muito acompanho, ele. É, né? muito Ele bom. falando assim que chega a ser assim é, desafiante, não é a palavra desafiante não, mas a pessoa ela tá tão exigente que não vai Fica conseguir, inatingível. não vai conseguir Inatingível, ali alguém que realmente diga assim, que preencha ou que pelo menos se enquadre naquele padrão que ela quer, entendeu? Eu Então, para o sempre outro fica impossível. É alcançar. inalcançável. Eu Alcançável. sempre digo, né, para as minhas pacientes, relacionamento é uma coisa que se constrói juntos. Se experimenta também, né? E você tem que experimentar, porque você só Hum. vai saber se vai dar errado se você testar. E aí, se você Exatamente. ficar Se querendo permitir, esse né? príncipe encantado no cavalo branco perfeito, com trabalho perfeito, com comportamento perfeito, eu Não vem. não sei, sabe? E Se tem vem. jovens, eu também tenho observado, jovens da, da geração de 2000 que não estão querendo se relacionar, estão meio que Nesse blindadas, processo, né? porque não querem sofrer, não querem experimentar algo que traga trauma, que traga sofrimento, e com isso vai ficando cada vez mais difícil, né? E agora imagina, se tá ali com 20 anos, 25 anos, não, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. Quando chegar com os 40, quando ela resolver realmente, como é que vai ser isso aí? Se ela já vai Sim, estar tão acostumada com ela mesma, com, com essa perfeição, né? Que ela almejou e não conseguiu. sim, Vai ficar mais exatamente. E difícil. isso tem várias influências, né? Tem a influência que as pessoas falam muito dos contos de fadas, né? Como Clarinha falou, vou esperar o príncipe do cavalo branco e é perfeito. Tem essa coisa, mas tem uma outra questão também, que é eu acho assim, a gente tem que deixar um pouco claro que a gente tem que saber o que a gente merece, claro, Uhum. óbvio, mas também não é tornar um padrão inalcançável, né? Tipo, nem 8 nem 80. É a gente Sim, trazer esse perfeito. equilíbrio, porque as pessoas já aconteceu, por exemplo, de paciente dizer assim: "Ah, mas eu não quero qualquer coisa". Aí eu explico, não é que você tem que aceitar qualquer coisa, mas talvez essa sua lista seja extremamente rígida. Você não pode flexibilizar nenhum desses pontos. Ok, tem pontos que são inegociáveis.
Uhum. Beleza, Sim. continue com seus pontos inegociáveis. Mas é isso que você precisa ter clareza, do que é inegociável e do que dá para negociar, do que dá para flexibilizar, né? Uhum. O papo tá top, né? E assim, muita Maravilhoso. pergunta de Lu. Ah, É, né? maravilhoso. Não, eu estava olhando aqui justamente isso. As expectativas e os limites estão mais claros ou mais confusos? Olha, eu percebo até que também com o advento aí das redes sociais, da internet, essa questão das expectativas, dos limites estão mais claros, mas as pessoas estão mais intolerantes, né? No sentido de aceitação mesmo. É a gente tentar entender, por exemplo, tem coisas para mim que são inegociáveis, mas é como você falou, Cíntia. Tem coisas para mim que eu posso flexibilizar. Sim. Eu não posso também, eu mereço isso, então tem que ser dessa forma, não pode errar, né? Porque em determinado momento aquela pessoa vai fazer algo que lhe desagrada e você vai fazer algo que desagrada aquela pessoa. E Uhum. vocês vão construindo juntos nesse E momento. aí, O voltamos diálogo, para o diálogo, a isso aqui não comunicação. funciona pra mim, como é pra você? E aí vai construindo junto. Pode ser que a pessoa Uhum. realmente, poxa, não tinha consciência. E a gente tem que perceber também, gente, que a outra pessoa é diferente, por mais que pareça, e que não vai conseguir atender a todas as nossas expectativas. E a gente também não vai conseguir atender a todas as expectativas da outra pessoa. Entende? Então é entender assim, poxa, essa pessoa, eu já falei, essa pessoa, não vou bater mais aqui, mas essa pessoa deixa essa caneca todos os dias aqui. Eu não posso flexibilizar, não? Sei lá, não, isso aqui para mim é inegociável, pronto. Mas tem coisas que, gente, a gente precisa levar uma vida mais leve, Uhum. porque as coisas estão tão difíceis lá fora. A gente ainda vai trazer mais dificuldade para dentro de uma relação que pode ser fluida, que pode ser legal, que pode ser Sim. bacana. Entende? Não, Maravilhoso. a caneca aqui dá sim para eu relevar. Tudo bem aí, né? Então agora a gente entra no terceiro tópico, que é sobre juntar esses dois temas, né? Relacionamentos com neurodivergentes, né? Muitas pessoas com TDAH relatam que são acusadas de não se importar porque esquecem de datas, ou a questão, por exemplo, pessoas com espectro autista, que muitas vezes têm a necessidade do silêncio, de ter a sua rotina confundida com frieza, né? Tipo, acharem que esse momento de estar isolado é uma frieza. Então, assim, agora a gente entra um pouco em falar como é esse relacionamento com o neurodivergente. Então, vou trazer aqui uma informação, misericórdia, em inglês, viu? Eita. É um jornal de autismo, não vou saber pronunciar, meu inglês não está em dia, que ele fala que 74% dos adultos autistas em relacionamentos disseram que sentem dificuldade em se fazerem compreender emocionalmente, mesmo amando intensamente. E isso nos leva a uma pergunta que eu vou fazer para a Marcinha agora. Quais são os erros mais comuns cometidos por parceiros ou parceiras neurotípicos ao se relacionarem com neurodivergentes? Não só os neurotípicos, mas os próprios neurodivergentes. Com os neurodivergentes. Exatamente. Mas veja, nós somos seres racionais. A gente precisa racionalizar para trazer uma compreensão daquilo e, a partir disso, fez sentido. Ah, tá, entendi. O que não dá para a gente compreender e entender, fica bagunçado. Então, mesmo a pessoa sabendo que está se relacionando com alguém neurodivergente, parece que dá um apagão ali. E ela não consegue racionalizar, identificar, entender que ali existe uma dificuldade de alguma razão. Aí eu vou falar por partes, tá? Por exemplo, uma pessoa neurotípica lidando com um autista, essa pessoa ela vai encontrar dificuldades no que diz respeito a, ao contato físico, ao sentimentalismo, que às vezes é mais difícil em uma pessoa autista, entendendo aqui que cada pessoa tem seu espectro. Não dá para dizer, porque eu, por exemplo, funciono de uma forma, um outro autista vai ter uma outra dinâmica. Um exemplo, eu
digamos que eu não tenha tanto assim aflorado essa coisa do sentimentalismo, digamos assim. Já uma pessoa autista, ela vai ter mais. Então, ela vai ter mais necessidade de ter alguém ali por perto dela, né? Isso pode acontecer. Mas como é que isso vai entrar na cabeça de uma pessoa que tem uma carência afetiva ali naquele momento? Como é que ela vai compreender? Então, até ela entender, vai demorar. Pode rolar estresse, discussões. Então, geralmente é assim, o que diz respeito à parte do socializar. Pô, você nunca quer sair? Nossa, pô, mas fica mais um pouquinho. Isso também é muito comum a gente ouvir isso em sessão E terapêutica. desgastante também É, para Demais. o neurodivergente, né? sendo Demais. extremamente desgastante. É. O TDAH ele já vai ter também aquela dificuldade de lembrar de datas, de se importar com algumas coisas. Ele esquece rápido ali, né? Tem uma dificuldade de manter a atenção, o próprio nome já fala, né? Uhum. Desatenção. Então, o superdotado, eles são mais, tendem a ser, tá? Mais emotivos. Então, um neurotípico vai pensar assim, pô, você é muito dramático, tudo chora, tudo você se sensibiliza, Uhum. né? Vive a flor da pele. Então, é um preconceito também que existe aí, porque a pessoa está conceituando algo que está na cabeça dele e não, na verdade, buscando saber o que de fato acontece com essa pessoa. Sim, Às vezes a própria pessoa nem sabe que tem. verdade. Ainda Isso também é tem um isso. problema. E a comunicação simbola. Simbola. Voltamos de novo para a comunicação e aí É. Eu, por exemplo, falando até um pouco, voltando um pouquinho lá atrás do que vocês estavam conversando, eu não quis interromper. Eu, por exemplo, às vezes você precisa mesmo, sabe aquela piada que a gente fala assim, tem que desenhar. escrever, tem que que desenhar? desenhar. Porque senão não vou entender. Não vou entender, não é brincadeira, não Sim. Não é tô... falta de Não cuidado. sendo Não é. debochada. Ela Porque lembra às vezes todas as as pessoas nossas acham. interações, né? Isso, Às vezes, nas nossas interações, ela falava, eu ficava assim, ela não entendeu, aí ela me explicava, né? Por que que ela não entendeu. Eu sou muito literal. Então, a pessoa vai fazer ali uma piada, dando A assim gente uma sempre faz as indireta. piadas, as três ri, Márcia fica, não entendi. Exato. Venha, Márcia, venha. Então, imagina essas indiretazinhas que tem dentro de relacionamento. Vixe, Terrível. Vai aí ficar você tá, ó. voando. Eu Ai. não vou, e vai ficar parecendo que é Terrível. cinismo, mas não é, Ou porque deboche. Eu falei que não é deboche, né? É isso, vai eu ficar não entendi, parecendo. entendeu? Então, esse é o grande lance. É. Essa coisa também do socializar, olha, eu vou ficar até tal hora. Ah, tá bom. Aí, ó, já deu a hora. Ah, pô, você é chata. Ah, mas não dá, fica mais um pouco. Chega a um limite. E esse limite, ele realmente precisa ser respeitado, porque a gente vai à exaustão mental. É. Não é só física, não, é mental também. Então, você ficar ali durante muito tempo sustentando aquela atenção, a, a- aquela socialização ali, é complexo. É Desgastante, né? desgastante, né? Então E a gente aí tem que a aprender a se pessoa não. respeitar. E o neurotípico não entende, né? É. Ele não entende, porque para ele, não faz sentido, não é possível. Então, é essa coisa realmente assim, do lidar com essa coisa do socializar, do dia a dia ali, de ter alguém para ficar ali ouvindo, ou conversando, ou interagindo. Às vezes o autista vai precisar Se retirar um se retirar um pouquinho. pouco. Sim. Importantíssimo isso. É. Muito bom. E Lu, a convivência entre formas diferentes de perceber o mundo também é um convite a expandir o afeto, a se conhecer mais. Então, o que você traz para a gente de atitudes ou estratégicas práticas que possam, de fato, facilitar a convivência afetiva, respeitando o funcionamento de cada um? Eu acredito muito na importância dos contratos, dos acordos, né? Você colocar ali, poxa, o que é negociável, o que é inegociável, de que forma é que a gente pode fazer. Claro que precisam ser acordos, realistas, não é algo que a pessoa também não vai conseguir Uhum. alcançar, né? E esses acordos, em determinado momento, pode ser que sejam revisados, né? Olha, a gente acordou isso aqui, agora a gente pode fazer de outra forma, porque as pessoas mudam, os relacionamentos também mudam, né? Mas eu acho extremamente importante esses contratos de relacionamento,
né? Até para guiar as duas pessoas ali, né, no relacionamento. Outra coisa que eu acho totalmente importante é a gente respeitar o ritmo de cada um, que é isso que Perfeito. Marcinha estava falando. Poxa, Marcinha, vamos numa festa comigo? Ó, Luciana, eu vou, mas você sabe, né? Quando der meu horário, eu vou apertar sua mão, a gente vai embora. A gente fez um acordo Uhum. Antecipadamente. antecipadamente, eu estou respeitando os limites dela, né? E eu acho assim que é muito importante você entender que o que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa e vice-versa. É como Marcinha disse, né? Às vezes a gente fica sem entender o comportamento de cada um, mas eu acho que às vezes, Marcinha, não é nem a questão de você precisar entender. É você se abrir para dizer assim, aquela pessoa é diferente de mim. E olhar com amor mesmo, né? Eu não preciso que você seja igual a mim para eu te amar. Uhum. Entende? Eu acho Sim. que é mais ou menos isso, sabe? Às vezes a gente não vai entender tudo, gente. A gente não vai, às vezes a pessoa também não vai se abrir totalmente, Não vai conseguir expressar tudo, Uhum. né? entende? Mas aí é você perceber e olhar para essa pessoa com amor, como você gostaria também que essa pessoa te olhasse com amor, né? Outra coisa que eu coloquei aqui é sobre as diferenças. Por mais que tenhamos coisas parecidas, minha gêmea, né? A gente tem coisas muito parecidas, mas ainda assim somos Sim. diferentes. Então, é celebrar essas diferenças. Como é que eu aprendo com ela, né? Uhum. Como é que ela pode também aprender comigo? Essa troca, ela é interessante. Uhum. É por isso que hoje essas polaridades estão dividindo as pessoas, porque se eu tô do lado A e fulano tá do lado B, é meu inimigo, não. Não é bem Verdade. isso. Você tem as suas escolhas e eu tenho as minhas. E diante disso, como é que a gente aprende? Eu aprendo com você, você aprende comigo e tal, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante para todas as relações. E relações com neurodivergentes, a gente tem que ter um outro olhar mesmo, né? Eu não consigo entender, mas mesmo que eu não entenda, eu vou vê-lo, ouvi-lo com a voz do meu coração. E Uhum. acolhê-lo, né? Exatamente. E E acolher. respeitar, né? Que o respeito é um pilar extremamente importante nas relações. O amor sozinho, ele não sustenta nenhuma relação. Não. Dizem que nós somos narcísicos, né? Na essência, assim. Então a gente busca muito o que mais reflete a nós mesmos. Então por que que também está atraindo determinada pessoa? Porque tem muito disso, né? Ah, cansou, cai fora. Ah, tá enchendo. Ah, tchau. E nem tenta, pelo menos, Sim. conhecer melhor, entender, e aí vai para um outro relacionamento, de novo vai Mesmo atrair padrão. o mesmo Leva padrão. a questão, né, do relacionamento anterior. E Mesmo repete, padrão. né? Exatamente. Até que a Sim. pessoa resolve ir para terapia e dizer assim, caramba, então eu estava atraindo, né, essas pessoas Por causa desse meu disso comportamento. aqui, porque é isso aqui que vai me ajudar a sair desse lugar e a me melhorar como pessoa. Porque a gente só se melhora realmente se relacionando. Se De outro jeito. E relacionando. aquela E se coisa testando. que você disse aí é tipo, qual a minha parcela de responsabilidade dentro deste conflito? Né? Por que Exatamente. que eu preciso aprender com isso? Porque Nossa, sempre, você tem um horário que eu acho que eu vou fazer. sempre a tendência é o quê? Porque o outro, né? Porque o É. outro. E esquece de olhar com a nossa responsabilidade. É isso. Gente, se eu pudesse, eu ficaria. Ficar com essa mesa Meu Deus, aqui, desce. cruzar. Então A você tem que cruzar gente, assim, a né? gente poderia ficar aqui. Meu Deus! Ora! Horas Que a fio! meninas! Porque que Muito meninas bom. maravilhosas, É né? muito Então, bom. assim, E passou muito rápido, no né? instante, É. passou. Como Eu assim? ainda ia falar que ainda queria ficar falando. Tá, a gente também. É sempre assim, né, Cíntia? Não tem Muito jeito, a bom, gente só traz gente. gente boa e acontece isso. A gente quer ficar tererê, 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 e não dá, né? O tempo acabou. Mas, assim, é com o coração cheio de alegria que a gente agradece. Muito felizes mesmo, assim, de coração imenso. Que bate-papo maravilhoso. Eu tenho Muito certeza bom. que muita coisa que a gente disse aqui vai ajudar muitas pessoas e essa é a Sim. nossa intenção, não é, Cíntia? Com certeza, vai ajudar muita gente. Eu acho que é um assunto, inclusive, que a gente não vê. Eu, agora como recém-descoberta neurodivergente,
não vejo muito nessa questão de se discutir sobre relacionamento com neurodivergente. Então, quando a Sim. gente conversou e estava discutindo sobre o tema, eu achei maravilhoso, Fantástico. né? A gente falar sobre isso, trazer mais essa discussão, né, para a Sim. mesa, para que as pessoas possam falar mais sobre isso. Então, e com vocês duas, maravilhoso, incrível, incrível. Muito Muitíssimo obrigada, viu, obrigada. meninas? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, com Ai, Marcinha também. também. Obrigada por esse Tenho certeza episódio. que Obrigada pela foi amizade. especial. Você que gostou, com certeza. Eu tenho certeza que você gostou. Já tô aqui me achando. Conta aí pra gente nos comentários. Eu sei que no ao vivo a galera participa, então a gente já quer agradecer desde já. Tem gente que sempre entra em todo o lançamento que a Todo gente faz, episódio. todo episódio. Então a gente já quer agradecer desde já. E a galera da família que tem Nossa apoiado bastante a família, gente, fã-clube. né? Família do lado da mãe, do lado do pai, a galera tá toda apoiando, os tios, todo mundo, assisti, tô adorando, mandei pra um monte de gente. Então é isso mesmo, galera. Mande pra todo mundo. Conta pra gente aí o que que vocês acharam, se vocês gostaram mesmo, se vale a pena. Inclusive, já vou deixar aqui, porque eu sou isso. Novo momento com elas. Se a gente falar mais de relacionamento, mais de neurodivergência. E Se que empolgou. bom, me empolguei, me empolguei. Obrigada. Hoje falamos sobre a neurodivergência e relacionamentos e como olhar com cuidado a essas questões pode transformar a forma como a gente vive. Nos próximos episódios, seguimos unindo mente, corpo, comportamento e propósito, sempre com convidados que nos ajudam a enxergar a vida com mais leveza e consciência. Então, já segue o podcast, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E compartilha com alguém que precisa ouvir esse episódio. Conta pra gente no Instagram o que mais te tocou. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E até o próximo episódio.